Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Essa já é a 10ª, dá para acreditar? Parece que a gente começou ontem, gente. 10ª live promovida aí pela Bionat e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o potencial do gênero Tricoderma no controle de fitopatógenos. Como sempre, eu sempre digo que é uma honra, um prazer receber vocês aqui, porque é mesmo. Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas com o apoio da Embrapa Senergen. Para você que está aí pela primeira vez, vou explicar como é que funciona. A gente divide essa transmissão ao vivo em 2 etapas. Começamos aí com a nossa palestra da convidada mais do que especial e no final a gente tem perguntas e respostas. Então esse é o momento de vocês aproveitarem, mandarem dúvidas, podem mandar experiências e toda dúvida a gente vai tentar tirar nesse tempinho. Se não der, como eu sempre digo, a gente acaba enviando as perguntas que sobram por e-mail para o palestrante para que ninguém fique sem resposta. As perguntas podem ser enviadas pela plataforma mesmo, é super fácil, então é o momento de vocês aproveitarem para tirar as dúvidas, combinado? Vamos chamar os nossos moderadores. Eu sempre tenho a companhia de 3 cavalheiros aqui. Luciano Digício, diretor da Bionat, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, William. Boa noite, Dr. Marcos. Estamos aí, 10ª live, né? Boa noite também a quem nos assiste, né? Será que vai ter mais, Patrícia? Será, gente? Vamos deixar para fazer spoiler só mais no final? Deixar o povo no suspense? Eu sei que essas lives estão fazendo muito sucesso, já quero adiantar isso, porque a gente tem recebido um feedback bem positivo, né? Assim, até pela participação das pessoas, quando elas mandam, a gente fica super feliz quando elas mandam, estamos aqui de tal lugar, assistindo, acompanhando, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que está sendo muito válido para todo mundo que está acompanhando. Não é isso, William Pacheco? Isso mesmo, de todos os lugares. Nas últimas lives, tivemos inclusive assistindo da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, né? Estamos bem requisitados em todos os lugares. Mas hoje nós vamos falar desse famoso fungo tricoderma, polivalente. Fiquem atentos que é muito boa a palestra. Obrigada, Pacheco. E Dr. Marcos, que é pesquisador da Bionat, já ouvi falar que a nossa palestrante caprichou bastante na apresentação dela, né? Já deu uma espiadinha aí? Com certeza. Primeiramente, né, boa noite a todos, né? Boa noite, Patrícia, boa noite, Luciano, boa noite, Pacheco, e boa noite a todos, né? Eu já vi a apresentação dela, vai ser uma excelente apresentação, então vou deixar todos assistirem. Combinado. Então vamos lá apresentar a nossa palestrante convidada dessa noite, que vai falar sobre o potencial do gênero Tricoderma no controle de fitopatógenos. Mas antes, rapidinho, eu quero apresentar o nosso vídeo da patrocinadora Bionat. Vamos ver? Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat, soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É isso aí, assim é a Bionat, o resultado vem naturalmente. Bom, então vamos lá, vamos começar essa live de hoje apresentando a pesquisadora e pós-doutoranda da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, doutora Ana Beatriz Zaccaroni. Ela que possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado em agronomia e fitopatologia pela Universidade Federal de Lavras,
com um período na Estação de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fica na Califórnia. Atualmente é pós-doutoranda na Embrapa Senergen, desenvolvendo trabalhos com o tricoderma em parceria com uma empresa privada. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fitopatologia e bacteriologia de plantas e controle biológico de fungos de solo, atuando principalmente com controle biológico, utilizando, lógico, o tricoderma, identificação e análise taxonômica de fitobactérias. Muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano, Marcos, Pacheco. Boa noite aos que nos acompanham. É uma satisfação, uma alegria participar dessa live e para falar desse micro-organismo tão importante na agricultura, que é o tricoderma. Então, eu já vou passar a palavra para a senhora. Lembrando, pessoal, mandem perguntas para a doutora Ana, que ela vai ter o maior prazer, eu tenho certeza de responder. Doutora, é com a senhora, fica à vontade. Bom, o tricoderma, ele é mais do que o anterior, por favor. Ele é mais do que um agente de biocontrole de doenças de plantas. Ele possui, inúmeras habilidades, além de controlar doenças. Ele é capaz de induzir resposta de defesa na planta, promover o crescimento de plantas e, consequentemente, a produtividade, aumentar a eficiência na absorção de nutrientes e aliviar os impactos de estresse abióticos. E, além de tudo isso, ele é utilizado na indústria para a produção de enzimas e de medicamentos. Próximo. Quando eu falo de tricoderma, eu estou me referindo a um grande número de espécies que se reproduzem assexuadamente. E sua morfologia é constituída basicamente por estruturas que nós podemos ver aqui no painel à esquerda, né? As hifas, o conidiófilo formando fiales, que são essas estruturas semelhantes a garrafinhas, e nas extremidades os conídeos, ou os espórios. O tricoderma, ele também pode produzir estruturas de resistência, como microescleróides e clamidócitos, que nós podemos ver aqui na figura à direita, que é o espessamento das hifas, que permitem com que eles possam sobreviver em condições adversas. A fase sexuada do tricoderma, ela é rara, mas já foi encontrada para diversas espécies e recebe o nome de hipocreia. Próximo. Em meio de cultura, as espécies de tricoderma, elas apresentam assim, um rápido crescimento das colônias, que se apresentam em tufos ou em pústulas de coloração geralmente esverdeadas. Nessa figura, nesse painel de figura, nós estamos vendo 14 isolados, representando 14 espécies de tricodermas dentro do complexo arsiano. E nós estamos vendo, né, a diversidade aqui nos formatos das colônias e na coloração. A gente tem colônias amareladas, esverdeadas, amarronzadas, e todas elas são lindas. Próximo. O ciclo assexual do tricoderma é formado basicamente por 4 etapas, começando aqui pelo lado esquerdo, da esquerda para a direita, na primeira fotografia, onde nós vemos o conídeo, está circulado em vermelho. O conídeo, ele germina e forma a hifa, que cresce, e vai formar os conidióforos e as fiálides, formando as fiálides, que vão gerar outros conídeos. À direita nós temos aí uma colônia em esporulação, que são esses pontos verdes, são os conídeos ou esporos, que voltam novamente ao início, né? O conídeo germina, produz a hifa, que esporula, este é o ciclo dele. O tricoderma, ele pode ser encontrado nos 5 continentes do globo terrestre, mas há espécies que são restritas localmente, como, por exemplo, o tricoderma amazônico, ele é encontrado apenas na bacia amazônica. E no solo, ele é comumente encontrado no solo, em material vegetal em decomposição, parasitando outros fungos ou como endofítico em plantas.
tricoderma possui um poderoso sistema de recuperação celular, que o permite crescer em condições adversas. Já foram encontrados tricodermas desde o solo ártico até crescendo em tanques de querosene. E o tricoderma, ele se alimenta pela absorção de nutrientes por meio de suas hifas. E para atravessar a parede celular, né, ele produz enzimas que permite ele quebrar a parede celular do hospedeiro e, com a enzima, absorver os nutrientes presentes dentro da célula. Próximo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da identidade ou da crise de identidade do tricoderma, que o tricoderma, ele foi descrito há mais de 200 anos para classificar um fungo verde que era decompositor de madeira e recebeu o nome de Tricoderma viride. Em 1969, Riffai, observando microscopicamente a morfologia desses isolados de tricoderma, ele separou os isolados em 9 agregados ou complexos de espécies. Então, houve um período em que foram observadas similaridades com outros gêneros, demandando-se uma revisão do gênero. Então, em 91, Bisset alterou o conceito de agregado de complexo de espécies para seção e, em seus trabalhos, considerou 5 seções, que nós vemos aí na segunda chave abaixo. Naquela época, né, os métodos que complementavam a identificação, a caracterização morfológica, eram estudos de metabólitos secundários, características fisiológicas, perfis de isoenzimas. E, então, em 1998, começou a obtenção de dados moleculares, com possibilidade, né, de sequenciar uma região do genoma, no caso, a região ITS, que é considerada o barcode, ou o código de barras, para identificação. Ou seja, hoje, se você vai identificar tricoderma, impreterivelmente, você precisa sequenciar essa região ITS do genoma, a fim de comparação e verificação em qual complexo ele se enquadra. Os avanços da biologia molecular nos últimos 30 anos permitiram o desenvolvimento de técnicas mais apuradas, como o sequenciamento de outras regiões do DNA. E, então, adicionalmente às 5 seções de Bisset, foram adicionados mais 10 complexos, sendo o maior deles o complexo arsiano, de fungos de tricoderma, geralmente encontrado no solo. E sem desconsiderar os caracteres morfológicos na taxonomia e os estudos de identificação, hoje, impreterivelmente, passam pela análise de diferentes regiões do genoma. E, em 2015, Bisset e outros, eles publicaram um trabalho onde eles descrevem 254 espécies de tricoderma. E antes da gente prosseguir, nós vamos prosseguir sobre os que nós temos hoje em relação à nomenclatura, às espécies, como está hoje em 2020. Nós vamos falar da importância de se ter uma identificação correta do micro-organismo. Primeiro, para fins quarentenários, é necessário saber se ocorre ou não ocorre no país. Por quê? Porque você tem espécies como a Longe brachiatum, que pode ser patogênica a indivíduos imunodeprimidos. Então, é necessário você saber quais espécies você está trabalhando. Por quê? Nada existe. Produzem substâncias ou metabólitos que possuem uma concentração ótima para o seu funcionamento. E também, por exemplo, Tricoderma viridis produz viridiol, que em alta concentração ele é capaz de inibir a germinação de sementes. Próximo.
Bom, é anterior. Próximo. O anterior é esse. Bom, nós temos hoje no Brasil um trabalho que foi realizado aqui pelo grupo do Senagem, aqui pelo nosso grupo, em que o anterior. Ok, é um trabalho realizado aqui pelo grupo do Senagem e foi publicado este ano, onde que eles coletaram 50 isolados de tricoderma em áreas de cultivos de alho e cebola, em diversas regiões do país. Não tem um slide com o mapa do Brasil? E esses isolados foram submetidos ao sequenciamento, de regiões, 5 regiões do DNA, que é a região ITS, TF1, calmodulina, actina, RPB2, e também, além desses caracteres, foram observadas a morfologia e análise de AFNP e MALT-TOF foram realizadas. Desses 54 isolados, foi verificada a ocorrência de 8 espécies, que são elas, aqui no canto direito, abaixo, Aflorziano, Aspereloides, Asperellum, Erináceo, Amatum, Conigiopsis, Lentiforme, Longibrachiatum, e 2 espécies novas, que é o Trichoderma azevedoi, está no retângulo vermelho, e o Perverdi. E essa marcação em amarelo representa que eles pertencem ao complexo arziano. Bom, eles foram caracterizados molecularmente e também as outras técnicas. Por quê? Porque eu ressalto aqui que as técnicas para identificação, elas são complementares, elas não se sobrepõem, elas se somam na identificação. O que ocorre é que novas técnicas vão surgindo com os avanços da biologia molecular e vão sendo incorporadas, né, para uma correta identificação do organismo. E um outro trabalho, próximo, ainda em andamento, é o anterior da tabela com os estados marcados. Aqui do nosso grupo, 90 isolados da coleção de agentes de controle biológico e plantas daninhas aqui do Senagem, eles foram caracterizados, foram sequenciadas 5 regiões do genoma e foi verificado que, além daquelas espécies, 8 espécies que eu mencionei no trabalho anterior, ocorrendo no Brasil, outras espécies também foram encontradas aqui no Brasil, que são a Spirale, Ganense, Breve Compacto, Atroviridae e Rifai. O Trichoderma rifai é o primeiro relato da ocorrência dele no Brasil. Ele foi inicialmente relatado endofiticamente, ocorrendo endofiticamente. E nós constatamos a presença dele aqui no Brasil, isolado de amostras de solos dos estados de Pernambuco, Mato Grosso e do Distrito Federal. E as demais espécies, né, elas apresentam a distribuição, a gente pode ver na tabela, porém, não temos ainda dados para falar sobre a diversidade de tricoderma que ocorre no Brasil, visto que a gente precisaria de muito mais informações, mais amostras e mais caracterização, representando, né, os estados. Próximo. Bom, agora nós vamos falar da competição. Nós vamos falar o que os tricodermas podem fazer e como eles podem fazer. Eles podem controlar fitopatógenos. E para isso eles dispõem de mecanismos de ação.
E um dos mecanismos anterior. Isso, obrigada. Um dos mecanismos é a competição. A competição, ela ocorre quando dois ou mais organismos necessitam do mesmo recurso. Nas fotos aqui, representando a competição de isolados de tricoderma, por espaço e nutriente. Então, nós verificamos que ele pode, inclusive, crescer em cima do patógeno. No campo, ele poderia, né, ele pode colonizar restos de cultura onde os patógenos se multiplicariam, por exemplo. E o tricoderma, ele tolera estresse oxidativo das plantas, que as plantas, elas produzem as espécies oxidativas reativas para se defender dos patógenos. E o tricoderma, ele tolera esse estresse, ele tolera mais do que Rhizoctonia solani, que tem alta resistência ao estresse oxidativo. Então, isso dá para ele também mais uma vantagem, né, na competição ali no solo. E ele também foi observado sendo um dos primeiros colonizadores de um solo fumigado. Próximo. Bom, outro mecanismo de ação que o tricoderma possui é o hiperparasitismo, que ele sendo capaz de detectar a presença da hifa de outro fungo. Aqui representando no diagrama à esquerda, abaixo, nós vemos em marrom representando o hospedeiro e em verde o tricoderma. O tricoderma, ele é capaz de perceber o hospedeiro através de sinalizações químicas, de moléculas que o hospedeiro libera, como espécies oxidativas de oxigênio, reativas de oxigênio, metabólitos secundários. Ele cresce em direção ao hospedeiro, ele é capaz de enrolar-se na hifa do hospedeiro e liberar enzimas que quebram a parede celular, permitindo com que ele penetre no hospedeiro e absorva os nutrientes, consiga pegar os nutrientes. E ao lado direito a gente vê a fotografia da colonização de Rhizoctonia solani por Trichoderma viris. E mais à direita, né, a atração na hifa de Rhizoctonia solani pelo Trichoderma. Próximo. Ele também tricoderma também é capaz de colonizar as estruturas de resistência. Nas fotos nós vemos são esclerótico rolf sendo colonizados por tricodermas, essas flores esverdeadas e tem até uma formação de micélio ali, parece uma teia. Próximo. Tricoderma é capaz de parasitar nematóides. No painel de fotos, nós temos que A, C, D e E são ovos de Meloidódia enterolobe, e em B, nós temos juvenil do segundo estágio. Em A, D e E, nós vemos o parasitismo do Tricoderma longibrachiatum, breve compacto e asperelo sobre os ovos de Meloidódia enterolobe, pela sua coloração azulada e a presença do tricoderma. Em C, é possível a gente observar a degradação da parede celular do ovo, que nós vemos que ele quase desapareceu. Vamos uma pequena película. E em B, nós vemos o enrolamento da hifa de Tricoderma troviride nas hifas no corpo do nematóide, o enrolamento das hifas no corpo do juvenil, que são essas partes azul, aí onde que a seta está apontando. Semelhante com os fungos, os tricodermas secretam enzimas que farão a quebra da cutícula e da parede celular do ovo, permitindo assim que o tricoderma acesse e absorve o conteúdo celular. Veja bem, o potencial de produção enzimática
e de absorver e a capacidade de parasitismo varia conforme o isolado. São habilidades inerentes do isolado, respondendo diferentemente, mesmo pertencendo à mesma espécie. Próximo. Um outro mecanismo que o tricoderma dispõe para o controle de fitopatógenos é a antibiose. A antibiose é quando um ou mais metabólitos produzidos por um organismo têm um efeito danoso sobre o outro. E esses compostos podem ser voláteis ou não. O tricoderma, ele produz muitos metabólitos. O tricoderma é uma fábrica de metabólitos. E já foram identificadas diversas moléculas com poder antibiótico. Que moléculas são essas? São pironas, por exemplo, o composto 6-PP, 6-metilpirona, que é o mesmo composto que promove um cheirinho de coco. Há algumas espécies que você abre a placa e sente um cheirinho agradável para quem gosta. Em pepteidos e terpenos. Na figura, nós estamos vendo aí em A, B, C e D, são isolados de tricoderma. A parte superior, a placa está aberta, e na parte de baixo, o fundo da placa. À esquerda são os tricodermas. À direita, Fusarium crassisticatum, que é o fusarium da soja, e nós vemos em B, C e D, um halo de inibição que foi gerado, né, pela produção de metabólitos pelo tricoderma, e esse metabólito, ele difundiu-se no meio, né, a gente vê essa zona de inibição está inibindo o crescimento do fusarium. Em A, nós também temos o tricoderma, porém, ele não está promovendo uma zona de inibição visível. Este é um exemplo dos testes que nós fazemos de pareamento em laboratório. Já foi verificado a ação desses metabólitos sobre diversos fungos, como fusarium, esclerotina, esclerótico, botrytis, octônia, dentre outros. E próximo. Tricoderma também pode produzir diversos compostos voláteis que possuem atividade sobre fitopatógenos. Aqui nós temos um esquema de um experimento onde a gente verifica o potencial metabólico em controlar à esquerda. Nós temos um sanduíche, né, feito com 2 fundos de placas invertido. Embaixo a gente coloca o tricoderma e na parte de cima, nesse exemplo, a esclerotina e esclerotiol, formando assim um sanduíche onde a atmosfera, ele é vedada, né, que a atmosfera fica presa ali dentro. À direita nós vemos que a parte de cima nós temos a esclerotina e esclerotiol, que ficou nesse sanduíche com o tricoderma, foi inibida o seu crescimento comparado com mais à direita, a esclerotina e esclerotiol, que fez um sanduíche e havia apenas meio de cultura na parte de baixo. Esses compostos voláteis, eles também podem apresentar propriedades nematicidas. Próximo. Tricoderma também pode induzir resposta de defesa na planta. Como? Um efeito direto, pela presença dele, pela planta perceber os metabólitos de tricoderma e pelos seus receptores de membrana, de superfície, perceber a sua presença, passar essa sinalização lá para o núcleo que vai responder em forma de lignificação de parede, por exemplo, PR-proteínas ou fitoalexinas. Ele pode ativar essas respostas pela sua presença ou
indiretamente quando ele está em atividade de antagonismo ou de micoparasitismo, em que ele está parasitando um fungo e é quebradas é liberada enzimas hidrolíticas e a planta percebe e responde. Essa é uma figura que eu peguei do capítulo 5, do Hamada e outros, lá no livro Tricoderma, Uso na Agricultura, onde ele representa essa ativação de resposta de defesa na planta. E interessante mencionar aqui que essa resposta de defesa da planta, ela é de amplo espectro, ou seja, é uma resposta de defesa da planta, não importa o patógeno que veio, se é uma bactéria, se é um fungo, é resposta da planta, então é uma resposta de amplo espectro contra os patógenos. E interessante também mencionar que os tricodermas que coloniza endofiticamente a planta, ele coloniza o espaço intercelular, ele não coloniza os vasos. A presença dele no espaço intercelular da planta é uma sinalização para ela responder também em resposta de defesa, mas não atinge ele, porque ele não coloniza o vaso, então ele a liquidificação da parede não afeta ele. Mas, além dele induzir a resposta de defesa, o fato dele estar ali ocupando aquele espaço, patógenos vasculares como o verticílio, o fusário, necessitam passar por esse espaço para atingir os vasos. Como o tricoderma está ali, ele funciona como um bloqueio de acesso dos patógenos, que é também, né, uma forma de defender a planta. Próximo. Bom, essa é uma tabela que eu peguei lá no capítulo 7, Pascolágio e outros, no livro, só para a gente ilustrar aqui, para a espécie arziano, que ele possui inúmeros relatos de indução de resposta de defesa de plantas, diversas plantas contra diversos patógenos, e também lá tem outras espécies de tricoderma, essas respostas a outras plantas, outros patógenos, que incluem fungos, bactérias, vírus, nematóides, e também lá no capítulo 5, do Hamada e outros, ele fala sobre metabólitos induzindo respostas de defesa em diversos patósistemas. Próximo. Um dos atrativos de tricoderma em comparação com os outros agentes de biocontrole é a sua capacidade de promover crescimento em plantas. O tricoderma ele é capaz de alterar substancialmente o metabolismo de plantas e está relacionado, né, à produção de hormônio, como o ácido indolacético, auxinas, ou compostos similares, que é o 6-PP. E na foto aqui nós vemos à esquerda, em A mudas de Arabidopsis em meio com disco BDA, e em C, mudas de Arabidopsis na presença de Tricoderma atroviridae. Conseguimos ver aqui em C, né, o crescimento lateral das raízes provocado pela presença do Tricoderma. Bom, consequentemente, raízes mais profundas, maior tolerância seca, mais pelos de absorção, maior superfície de absorção, maior assimilação de nutrientes, de nitrogênio, maior biomassa e reflete uma maior produtividade. Próximo. Porém, temos que ter cautela, porque alguns metabólitos eles podem atuar como compostos similares à auxina, os quais possuem atividade ótima em determinada concentração e podem apresentar um efeito inibitório em doses mais altas. Na prática, o que ocorre é que é necessário você saber a dose, a concentração que o tricoderma é eficaz para o objetivo que você está usando. Se você usa pouco, você não tem um efeito. Se você usa muito, muito não quer dizer melhor efeito.
E é importante também você saber a espécie de tricoderma que você está trabalhando. Algumas delas podem específicas. Bom, os produtos registrados no Ministério da Agricultura, eles passaram por estudos, por teste, por experimentação, para definição dessa dosagem de uso. Não se pode, na dúvida, arredondar para cima, pois você pode estar matando a sua planta. E é necessário trabalhar com a dose definida, como diz um amigo, de noite a Bíblia, de dia a bula. De dia a bula, à noite a Bíblia. Próximo. O tricoderma pode aumentar a eficiência na absorção de nutrientes. Bom, o nitrogênio, a maior parte da fração de nitrogênio no solo está na forma orgânica. Quando você coloca nitrogênio no solo, apenas de 30% a 50% são absorvidos pela planta, o restante é perdido lá. E o tricoderma, ele consegue aumentar essa eficiência de absorção das plantas. E ele consegue solubilizar nutrientes e disponibilizar pela planta. Bom, por exemplo, ele forma complexos férricos, onde o ferro se liga às proteínas da membrana de parede do tricoderma, e esse ferro ligado nesse complexo, algumas plantas, diversas plantas, conseguem utilizar esse ferro. Da mesma forma que ele está oferecendo, disponibilizando para a planta, ele também está tirando, né, indisponibilizando para outros micro-organismos, patógenos. Próximo. Bom, atuando como bioestimulante, né, o tricoderma ele afeta diretamente o crescimento da planta e aumenta a produtividade. A título de ilustração, nessa tabela aqui também, gerada a partir de dados presentes no livro Tricoderma, Uso na Agricultura, em 2020, nós vemos aqui que foi constatada um aumento, um ganho de produtividade de 820 por hectare na cultura do milho. E em batata, além de controlar a residuoctoniose e a sarna comum e promover uma melhoria da qualidade dos tubérculos, houve também um ganho de 20% na produtividade. Em condições menos favoráveis ao mofo branco, esses autores observaram um aumento de 60% na produtividade da soja. E misturas de tricodermas aplicadas no arroz para o controle da queima da bainha do arroz, além de controlar a doença, permitiu um ganho de 41% na produtividade. Próximo. Além de tudo isso, o tricoderma ele é capaz de aliviar o estresse salino. Aqui na figura A, à esquerda, nós temos mudas de tomate em um meio com restrição hídrica e em B, a mesma situação, porém na presença de tricoderma pararense. A gente consegue verificar, né, o crescimento das raízes e também um enraizamento lateral nas mudinhas. Próximo. Porém, devemos ter cautela também. Esses autores, eles verificaram que o tricoderma arziano, T34, na ausência de fertilização mineral, promoveu o crescimento de plantas de tomate, independente de estresse salinos. Que nós vemos à esquerda, este painel com 4 plantas, a segunda planta e a quarta planta, ela recebeu o tricoderma em condição de estresse salino e não estresse salino. Conseguimos ver que houve uma promoção do crescimento nas duas situações. No painel à direita, com 4 plantas, quando foi adicionado a adubação mineral, o NPK, tricoderma
quarta planta. Na segunda planta, ele aumentou a sensibilidade da planta ao estresse salino. Então, o que essas informações nos advertem? Que nós não devemos superestimular a planta se ela não está numa condição ótima. E também que precisamos estar a concentração do tricoderma no sistema que se está trabalhando, o sistema que você deseja aplicar. Próximo. Bom, falando um pouquinho de como está o cenário, né, da utilização do tricoderma no Brasil. Então, nós vamos falar que primeiro, em 1987, foi o primeiro produto comercial à base de tricoderma, foi desenvolvido pela doutora Rosa Maria, da Embrapa Clima Temperado, e eram grãos de sorgo colonizados com tricoderma viridae para o controle de Phytophthora cactorum em maçã. Mas somente em 2006 que houve o primeiro registro de produto à base de tricoderma no Brasil. Depois, né, ao longo dos anos, foram havendo outros registros de outros produtos e hoje somos em 29 produtos no Ministério da Agricultura registrados à base de tricoderma. Próximo. Bom, aqui para a gente ter uma ideia de como é a comercialização, né, mundialmente e também no Brasil. No mundo, nós vemos aqui nesse gráfico de pizza abaixo à esquerda, que nós temos 10 espécies, são, né, os produtos são a base dessas 10 espécies de tricoderma. Quando a gente compara com aquelas 254 espécies do trabalho de BC e outros lá de 2015, isso representa apenas 4% das espécies de tricoderma, ou seja, tem um universo a ser explorado de tricoderma. E dessas 4%, né, aqui utilizado no mundo, o Brasil é bastante parecido com o mundo. Ele tem produtos à base de tricoderma, à base de 4 espécies apenas, que é o Asperano, Asperellum, Stromático e Conigiopsis. Comparando com mundialmente, a maioria dos produtos à base de tricoderma também é à base de tricoderma. Próximo. Bom, e em termos de área, né? Nós temos uma área maior que 5 milhões de hectares que recebem tricoderma, muito mais que 5 milhões, porque esses são dados de 2015 que eu não consegui atualizar. E provavelmente está muito maior essa área no Brasil hoje. Esse tricoderma ele é utilizado, ele é indicado para quê? Qual é o uso? Ele é indicado para o controle de quais patógenos? Para fungos e nematóides. Nós temos lá fungos, né, Sclerotina, Rhizoctone, Tiabilopsis, Macrofilina, Coletótico, Myrioptera e várias espécies de fusário, são basicamente fungos de solo. E os nematóides, que é a meloidógena, Meloidógena, Heteródera, e também tem-se um produto comercializado como promotor de crescimento no Brasil, que é um produto à base de misturas de tricoderma. É uma mistura. Próximo. Bom, se as plantas pudessem escolher um super-herói, elas escolheriam o super tricoderma, e ele está aí. O quê? Mesmo quando não há doença, a aplicação do tricoderma, o produtor ele vai ter o benefício da aumento na eficiência da absorção de nutrientes e do aumento da produtividade. Então, é um micro-organismo que possui inúmeras habilidades. É óbvio que eu estou falando de um isolado que já passou por estudos, que é comprovadamente capaz de fazer isso.
Próximo. Bom, eu tenho um agradecimento especial, que é a Embrapa Senargem e a pesquisadora Sueli Correia Marques de Mello, por me permitir trabalhar e com esse micro-organismo especial que é o tricoderma. Muito obrigada, doutora Ana. Antes da gente ir para as perguntas, eu quero fazer uns comentários aqui, olha, mandar um abraço para o Charles Sartori. Parabéns, Bionat, mais uma vez, doutora Ana Beatriz, Arpac Brasil Drones, acompanhando a live, sucesso. Maria de Lourdes Stein, obrigada, estamos assistindo. Um abraço também para o Rafael Barzotto, de Rio Verde, Mato Grosso. Maristela Dallapria, excelente palestra. Jean Frenzinghelli, boa noite, seguimos firmes. Jean Frenzinghelli sempre assiste aqui, sempre comenta com a gente, ele é lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço também para o Rogério Biagioni. E vamos lá? Vamos começar então com as perguntas, doutora? Podemos? Vou começar justamente então com a pergunta do Jean. Ele diz o seguinte: boa noite, parabéns pelo tema. A doutora Ana citou a resistência do tricoderma. E nesse sentido, o fungo conseguiria resistir ao ambiente de inundação do solo, como por exemplo no sistema de cultivo de arroz inundado? Eu acredito que a gente tenha isolados que possa ter uma capacidade melhor de adaptação nessa situação, né? Eu não vi nenhum trabalho, te digo aqui. Porém, você pode me passar uma mensagem e eu me comprometo em te responder, seguramente. Muito bem, então tá aí o recado para o Jean. Pergunta da Denísia, ela diz o seguinte: até minha última consulta junto a Mariângela Hungria, não há compatibilidade entre o tricoderma e o Bradyrhizobium. Como está a pesquisa nesse sentido? Temos boas novas? Se sim, já temos eficiência agronômica comprovada? Bom, eu acho que nós temos que continuar verificando se há possível compatibilidade, porque os isolados, eles se comportam de forma diferente. Então, nós temos que testar, e tem um universo muito grande para ser testado. Legal. Vamos ver os nossos moderadores? Eu sei que o Pacheco tem uma pergunta, não é isso, Pacheco? Tenho sim. Vamos lá, então, pode fazer sua pergunta. Vamos lá. Doutora, como vimos aí na palestra que a senhora fez, o tricoderma é muito versátil, né? Ele podendo se usar para vários propósitos, tá? Depois de tantos trabalhos científicos, comprovação no campo, por que o Ministério da Agricultura, com seus agentes reguladores, não liberam este fungo para esses diversos propósitos? Bom, eu imagino que, assim, para que o Ministério da Agricultura, para que ele libere, são necessários diversos testes, né? Então, você falou propósitos em termos de desenvolvimento de inoculante como inoculante, promotor de crescimento. Hoje nós só temos um registro, né, como promotor de crescimento. A gente não poderia ter mais registros nesse sentido? Sim. No caso, o tricoderma, ele é registrado como controle de doenças, então ele pega
entra na legislação, né, na mesma do controle de doença. Agora, como promotor de crescimento, ele, na verdade, ele foi registrado como um inoculante. E o modo de ação é a promoção de crescimento. Doutora, tem uma pergunta aqui do Galvão Aleixo. Qual é o melhor manejo para o controle de diplódia na cultura do milho usando o tricoderma? É usar no tratamento da semente a aplicação via barra aérea total após o plantio ou aplicação via barra aérea total estágio do milho V3? Ele é de Campo Novo do Parecis. Bom, essa é bastante pontual, né? Bom, o melhor a aplicar que eu diria, em termos gerais, do tricoderma, você pode colocar assim, Estamos tendo um probleminha aí de conexão com a doutora. Vamos ver se volta. Doutora, a gente teve um probleminha de conexão, picotou um pouquinho. A senhora pode começar de novo? Assim, o tricoderma, ele deve ser colocado na semente, né? O plantio, ele é colocado no solo, a menos que ele tenha uma proteção aos raios ultravioletas, que você poderia aplicar deles. Mas o que eu diria mais de você está informado do produto comercial que está usando, com as indicações de como utilizá-los corretamente. Melhor forma de aplicação. Vou ler mais uma mensagem aqui do Sérgio Pascolati, professor Sérgio, que foi já nosso palestrante. Boa noite, parabéns, Bionat, por mais uma live com muita informação. Continuem assim, sucesso. Obrigada, professor, sempre um prazer conversar com o senhor. Vamos para mais uma. Olha só, a pergunta do Aleph. Qual o potencial do gênero tricoderma para o controle de doenças da parte aérea das plantas? Qual dos mecanismos de ação seria mais relevante nesse caso, doutora? Bom, para a parte aérea, a gente teria, tem potencial, porém, o tricoderma, ele é muito sensível aos raios ultravioletas. Então, você teria que ter na formulação compostos, componentes que protegesse uma situação da ele apresenta vários ou todos os mecanismos de ação. Tem mais um recadinho aqui da Sueli Correia Marques de Mello. Parabéns à doutora Ana Beatriz pela abordagem profunda e com grande propriedade, trazendo informações atuais, enriquecedoras sobre o assunto tricoderma tão em evidência nesse momento. Obrigada, Sueli, pela sua participação, por ter acompanhado aqui a gente. Irene Martins também mandou uma mensagem bacana, excelente palestra. Obrigada, Irene. Rodrigo Barbosa, parabéns, doutora Ana Beatriz, pela palestra. Olha quanta gente acompanhando aqui, ó, que bacana. Podemos fazer mais uma? Cadê o meu diretor? Praticamente meu diretor de cena, Luciano. Claro, o assunto é muito bom, né? O tricoderma, esses isolados, né? Sempre agrega bastante coisa. Então vamos mais algumas. Podemos fazer mais uma, então? Só mais uma? Uma só, uma só. Vamos lá. Ó, pergunta do Henrique Vieira. Doutora, parabéns pela palestra. O uso do tricoderma e os inoculantes junto no TS pode atrapalhar a nodulação da soja? Tem que ser investigado, mas tem isolados que são mais compatíveis e outros não tão compatíveis. Nesse caso, você tem que buscar aqueles que mais compatíveis e que não atrapalham a relação.
Ah, tá ótimo. Ó, mandar também um abraço, então, ó, para o pessoal que ainda mandou pergunta, a gente não vai conseguir responder a todas, mas um abraço aqui para Ana Luísa Bezerra, parabéns, Bionat, Ana, ótima palestra, obrigada. Obrigada, doutora, mais uma vez, por todos os esclarecimentos, por tirar as dúvidas. As que ficaram, a gente vai mandar para a senhora por e-mail, pode ser? E a do Jean também, que a senhora prometeu que ia responder, né? Aquele primeiro. Patrícia, eu quero fazer uma pergunta, aproveitar. Bom, doutora Ana, né, eu vi, né, a questão filogenética aí, né, de isolados, né, de o que a gente tem de espécies no Brasil, né, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Então, a gente tem visto, né, que no Brasil a gente tem muitos isolados registrados como harziano, né, então a gente vê aí muitos isolados coletados no Brasil, né, como harziano. E dentro de todas as análises de isolados do Brasil, eu vi que a gente não tem nenhum harziano no Brasil, né? Do que foi identificado. O que você me fala sobre isso? Foi a questão do avanço nas análises filogenéticas, né? Que proporcionou a gente hoje conseguir separar mais dos isolados? Ou foi mais uma questão de identificação errada? Eu diria que ele ainda não foi encontrado no Brasil. E o complexo harziano temos a harziano penso cripto aquele mesmo dados como tricoderma harziano um não foi, não posso, não digo que foi um erro de identificação, porque quando esses isolados foram identificados, as técnicas que existiam, a disponibilização do acesso às sequências, eram aquelas. Hoje surgiram novas técnicas. Com a surgimento de novas técnicas, o ideal seria uma reanálise, né, para verificar. E nós sabemos que um produto comercial tem tricoderma harziano, e na verdade é um tricoderma afro-harziano, que é do complexo harziano, mas da espécie tricoderma harziano ainda não foi encontrado. Mas ele é da América do Norte, e aqui nós ainda não encontramos. Tá certo. Respondido, doutor Marcos? Perfeito. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Podemos, então? Então, vou agradecer mais uma vez a presença e a participação da doutora Ana Beatriz. Foi um prazer tê-la aqui com a gente para essa palestra tão importante num assunto, né? Como vocês falaram no comecinho, um bichinho aí tão cheio de peculiaridades, né? Que é o tricoderma. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu agradeço novamente, uma satisfação e uma alegria. Muito obrigada. Luciana, quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar essa 10ª live? Sim, claro. Muito obrigado, doutora Ana. Realmente contribuiu bastante, né, para a gente falar um pouco desse micro-organismo tão importante. Adorei a apresentação, e um slide eu adorei mais ainda, né? Aquele super tricoderma. Eu acho que resume bem o que foi falado hoje, né? Então, boa noite, muito obrigado. Boa noite àqueles que nos acompanharam até agora. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Pacheco. Boa noite, doutor Marcos. Obrigada, Luciano. Pacheco, suas considerações finais. Além de super tricoderma, é um poderoso. Sobreviver em tanque de querosene não é para qualquer um, não. Né? Doutora Ana, muito obrigado pela aula, né? E obrigado a todos que ficaram até este momento. E boa noite, Patrícia, boa noite, Luciano, boa noite, Marcos, boa noite, doutora. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, Pacheco. Doutor Marcos, é com você. Bom, gostaria de agradecer, né,
a doutora Ana, né, pela excelente apresentação, né, e mostrou a diversidade, né, dos tricodermas, né. Então, acaba trazendo mais conhecimento para toda a população aí que tem assistido, né, e que possa assistir no futuro aí também, né, depois que vai ficar disponível, né. Então, muito obrigado mesmo e boa noite a todos, né. Boa noite, Luciano, boa noite, Pacheco, e boa noite a todos que têm nos assistido até o momento. Muito obrigada, pessoal. Bom, no início a gente falou assim, será que a gente vai dar um spoiler do que vem a seguir? Vou dar um spoiler do que vem a seguir. A nossa próxima live é na quinta-feira que vem, dia 24 de setembro, com o Dr. Ricardo Antônio Polanski, que é professor adjunto da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Jaboticabal, e vai falar sobre a compatibilidade de defensivos químicos a produtos microbianos. Se esse assunto é do seu interesse, já vá pensando aí em reservar um espacinho na agenda para essa live que começa às 19 horas, na próxima quinta-feira. E, claro, eu conto com vocês. E também, se tiver alguma dúvida, já vai pensando, aproveita essa semaninha aí para formular alguma dúvida ou contar uma situação, uma experiência sobre esse assunto que a gente vai ter o maior prazer em trazer para a nossa transmissão ao vivo e tentar responder. Combinado? Então eu espero vocês na próxima quinta, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá!